Negra. 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 Negras somos. Esse é o podcast Negras Somos, financiado pelo edital Quilombagens da Lei Murilo Mendes. Eu sou Ana Lopes e converso com mulheres negras, compreendendo como do seu lugar de visibilidade e de representatividade, elas enfrentam o racismo e empoderam outras pessoas a enfrentá-lo. A nossa convidada de hoje é a Jeane Elisa. Ela está como diretora-geral, né, da Fundação Alfredo Ferreira Lage, a FUNALFA, e é uma mulher, né, preta, professora, artista, planteira, gateira, cachorreira, como você mesmo se descreve. Seja bem-vinda ao Negras Somos. Bom dia, boa tarde, boa noite. É uma alegria estar aqui com você, Ana, né? E a gente poder conversar um pouquinho, né, sobre nós. Sim. Somos tão pouco faladas, né? Tão pouco debatidas, tão pouco discutidas, né? Sim. É muito importante esse espaço. É uma alegria para a gente também, estou um pouco nervosa, mas a gente vai aqui conversar bastante, né? E a gente queria saber um pouco, né? Você coloca essa multiplicidade de coisas que você faz, né? Um pouco de como que foi esse seu caminhar, né? Como que você chega a esse lugar que você ocupa hoje? Qual que é essa sua trajetória? Estar, né, nesse lugar hoje é de fato uma construção, né, que não é só minha, né, é uma construção que atravessada por várias corpas, várias vozes, né, inicia, acho que quando eu chego nessa vida, né. Eu sou filha de uma mãe e de um pai, né, envolvidos com o movimento social. Minha mãe, né, muito envolvida com o movimento social, com o partido político e tal, e meu pai na sequência, né, no desejo de acompanhá-la, acaba também, né, se envolvendo com isso. Então, eu sempre estive, na infância mesmo, né, envolvida com essas ações, né, com esse engajamento, né, da minha mãe, Carminha, e meu pai, né, Expedito, acompanhando tudo. Então, eu venho então dessa trajetória, desse lugar de muitas mulheres militantes, engajadas e comprometidas, né, com várias causas. A nossa origem, né, de atuação social é na Igreja Católica, né, então, de grupo minha mãe era da Ação Católica, né, operária, que depois virou da Juventude Operária Católica, que depois virou Ação Católica Operária, que virou o Movimento de Trabalhadores Cristãos, né, depois Pastoral do Negro, enfim, essa coisa toda. Eu grupo jovem, esse monte de atravessamentos. Então, a vida toda eu estive envolvida com os movimentos populares, com os movimentos sociais. E, num determinado momento, né, quando eu viro professora, né, da prefeitura, também esse desejo de estar na escola pública, né, de atuar na escola pública. E aí sempre, né, quando eu escrevo meu memorial, né, eu falo disso, que é uma opção preferencial, né, pelos pobres, que é da minha origem, né, da Igreja Católica, da Teologia da Libertação, dos movimentos que eu fiz parte. Então, uma coisa foi puxando a outra, né? E aí, quando tem uma marca muito forte, que é quando eu começo a trabalhar com teatro popular, né? Lá no Vale Verde, né? Há quase 30 anos atrás, e junto com a Maria Helena, né? E as pessoas, as lideranças daquela comunidade. Então, ali eu comecei a trabalhar com teatro popular e, de fato, me deparar com o movimento, atuando no movimento popular pelas minhas pernas, não mais como filha da Carminha, né? E do Expedito, mas aí com as minhas pernas, né? Eu como monitora da oficina de teatro popular e a chegada, né, na prefeitura, também, né, na escola pública, nas periferias, sempre trabalhando, costumo dizer, eu não venho da periferia, né? Eu não venho da escola pública, mas eu sempre tive envolvida, né? Fiz essa opção, né, desse envolvimento, desse engajamento,
E aí isso foi uma coisa puxando a outra, né? E aí depois na prefeitura eu tive a oportunidade de trabalhar com o Boal, com Augusto Boal, né, do Teatro do Oprimido, que também determinou a minha formação como artista, né? Então esse desejo de usar o teatro como forma de dizer coisas, né? E aí isso foi crescendo. Eu teve um determinado momento que eu tinha um grupo de teatro de mulheres que eram agentes comunitários de saúde, né, que a gente chamava Griots da Saúde, e que a gente discutia a questão da saúde da mulher negra. Então, foi assim, Ana, né, ao longo da vida, sendo motivada por aquilo que estava dentro da minha casa mesmo, né, e depois atravessada pelos outros encontros que eu fui tendo, né, e no partido, né, depois né, essa experiência na prefeitura, no sindicato, né, essa questão toda. E aí, essa construção, né, nos últimos anos, eu dirijo um grupo de teatro, de artes cênicas, né, que a gente se chama de artes cênicas por conta do nosso desejo de usar a cena, né, para falar sobre a diáspora negra, né, então é o grupo que é as Roots, né, que é uma homenagem à Ruth de Souza, que é uma grande dama que abriu as portas, né, para os artistas, né, atrizes e atores negros. Então, a gente dá esse nome, né, para o grupo, e a gente tem esse desejo de falar sobre a diáspora africana, né, no Brasil, a partir da vivência das mulheres. E aí o nosso desejo tem muita relação em querer estar nesses lugares, né? E aí, de novo, os lugares onde eu escolhi, né? Então, estar nas periferias, estar com os grupos populares, conversando e trocando ideias sobre o que significa, né, hoje, né, e ao longo da história, ser mulher negra no Brasil. Né? E aí acredito que toda essa trajetória, né, e a presença no Partido dos Trabalhadores, né, me deu essa possibilidade de chegar, né, de estar hoje como diretora-geral da FUNALFA. E aí eu falo muito isso, assim, que é estar mesmo, assim, né? Sim, eu não me sinto ali que é um lugar, que é meu, isso, né? Primeiro que eu não estou ali sozinha. Né? O CPF é o meu, eu assino. A responsabilidade é toda sua. Eu assino as coisas, mas a gestão ela é compartilhada com outras irmãs e irmãos, né, que também vêm de trajetórias, né, na comunidade, na periferia, que tem outras experiências diferentes da minha. E aí esse é um lugar que ele é construído por várias mãos e várias vozes. Né? Eu acho que é isso que configura mesmo esse... Ficou longo, né, a história? Não, mas na realidade, né, desse lugar que você parte de professora na prefeitura, né, você ocupa vários espaços, você esteve em vários espaços dentro da própria prefeitura, né? Isso. Porque você colocou até mais um pouco dessa questão, né, do ser professora, do estar nas coisas, você ocupa vários espaços. Eu olhei essa questão das roots também, eu acompanho, vejo, né, as questões que vocês trazem, essa peculiaridade, né, de ser um grupo criado, produzido, dirigido por mulheres negras de Juiz de Fora, né, e pensando nessa Ruth, né, nessa atriz, que vai fazer esse movimento de abrir as portas, né? E aí eu acho que não só para os artistas, mas também para qualquer um que se vê, né, que pode se ver ali na tela representado, né, ela realmente abre muitas portas, né, e eu fico pensando assim, você trouxe um pouco da sua família, dos seus movimentos, quem abre essas portas para você, né, e quem são as suas referências dentro dessa discussão, né, com relação ao racismo, à igualdade racial, né, e dentro de um momento que você está na cultura, né, então... Eu sei que no mestrado, né, você também trouxe essa questão da mulher negra, num período em Juiz de Fora. Então, o que você traz, né, não só das referências pessoais, profissionais, mas também dos autores que te acompanharam, né, te motivaram também? Sim, então, esse momento, né, da academia, né, de chegar na academia, ele já é uma provocação do movimento social. Né, que cada vez que eu me aproximava mais da questão negra, enquanto negra, né, me entendendo como mulher preta,
mas eu tinha desejo de entender isso por outros aspectos. E teve uma coisa também que é importante, até que eu não falei na primeira parte, que foi o Fala Betânia. Não sei se você se lembra do Fala Betânia. O Fala Betânia, que era um grupo de teatro que eu tinha na escola, lá no União da Betânia. Era um grupo de meninas, né? E aquele grupo, e aí ali eu comecei, e é uma coisa muito importante que eu acho bacana contar, que eu tinha uma sala de aula, lembra quando a gente falava das salas... Recuo. Que era que a gente juntava os meninos que não aprendia tudo numa sala. A gente acreditou, né? A gente acreditou que aquilo era um negócio que ia dar certo. Mas, enfim. Aí eu tinha uma sala dessa. E eram menos crianças, né? Todas assim, com problemas... E que não era um problema só dentro da escola. E a maioria negras, todas. Né? Eu tinha um aluno branco, dos 16 que eu tinha. E aí teve um dia que teve uma briga na sala, assim, um com o outro. E aí ficou uma briga assim, de verbal. E discutindo e não sei o quê, se é isso, se é aquilo, se é aquilo. Ah, mas você é macaco. E aí eu interrompi, né, falei um monte de coisa e virei para continuar fazendo o que eu estava fazendo, junto com outras duas crianças, assim. E uma das meninas da sala, né, que era a Priscila, ela falou assim, eu vou entrar numa lata de tinta e ficar branca. E aquilo ali foi assim como se tivesse me dado, né? Eu estava de costas, foi como se tivesse me dado, porque era isso, né? Eu nunca achei que eu não era preta, até por conta da minha trajetória, né? Nunca me vi de outra forma, né? Vinha de movimento social, dessa coisa, e eu não consegui resolver aquele conflito ali, né? E eu fiquei falando um monte de coisa, mas não resolveu a angústia dela. Ela de fato queria, né? Uma criança de 8 anos que queria ficar branca. E aí, a partir disso, então, eu criei o Fala Betânia. Né? Tinha um apoio muito grande da Rita, que era diretora da escola na época, Rita Braga. E aí criei o Fala Betânia, e o Fala Betânia, então, a gente também começou a discutir essa questão, né, racial nos textos, né, que eu escrevia e as meninas faziam. E aí, Ana, num dos textos que a gente fez, que era o Todas as Vidas, né, que era, né, baseado no poema da Cora Coralina, as meninas faziam, eu gravei vários depoimentos de várias mulheres, né? Minha mãe era viva ainda, minha mãe, minhas tias, vizinha e tal. E isso virou um texto, né, de teatro. E as meninas faziam, e todos os lugares, todos os lugares, né? A gente andou por Juiz de Fora inteiro, assim, indo em escolas e tal. Em todos os lugares vinha alguma mulher no final contar alguma história. Sim. Tinha alguma história para contar a partir daquilo que elas viram. E aí, então, eu tive desejo de entender que memória que é essa, né? Que memória que é essa das mulheres, naquele momento, pensando na escola, né? Como que essas memórias são ali construídas na escola. E aí, então, por isso que eu chego na academia. E aí eu queria muito dizer, assim, que as minhas influências acadêmicas, né? São todas de mulheres negras, de gente preta, mas infelizmente não é, né? Inclusive, na época da minha escrita, eu tive muita dificuldade de acessar material produzido, né? Isso há, sei lá quantos anos atrás. Um monte de anos atrás. Né? Em 2007, 15 anos. A gente não tinha acesso como tem hoje. Ainda bem que a gente tem hoje. Então, eu encontrava coisas, né, produzidas nos Estados Unidos pelas mulheres, né, norte-americanas, e que eu acho que são muito importantes, mas têm uma experiência diferente da nossa. Né? É uma experiência de formação racial, feminina, diferente da nossa. Então, era muito difícil, assim. E, então, eu tive, assim, né, as pessoas, né, autoras que eu lia muito, né? Então, a Nilma era uma autora que eu lia muito desde sempre, né? Quando eu fui para a Secretaria de Educação, há 229 anos atrás também, né? O Paulo Curvelo me chamou para ir para lá. E aí eu lia muito, né, o pessoal que produzia da educação, a Nilma, a Zoilda Trindade, né, lia muito essas pessoas, mas fui muito influenciada também pelo Leonardo Boff, pelo Frei Beto, né, pela Madonna, sim, sabe, sim. Né, assim, eu acho a Madonna assim, uma grande referência da minha vida no modo de pensar o ser mulher, colocar o corpo e tal, essa coisa toda. Mas acho que são os aliados, uma mulher branca, né? São os aliados. É uma mulher branca e tal. E é isso, né? Então, e aí depois, quando eu chego, né, na academia, que eu fui ver, né, que eu fui ter contato mais aprofundadamente com a Sueli Carneiro, sim, Jurema Werneck, né, a Neuza Santos, né, acho que a Neuza Santos, ela cumpre um papel assim magnífico, né, com o trabalho que ela faz, que infelizmente, né, assim,
custou a vida dela, né? Sim. E eu tenho sempre falo também, quando falo do livro da Neuza, do prefácio do Jurandir. Que o prefácio do Jurandir de Freire Costa é um negócio assim, antológico, assim, que eu acho, assim, o modo como ele consegue, através, né, da psicanálise, que não se dedica muito, né? Hoje até a gente tem possibilidades, né, com a psicanálise para discutir o racismo, mas isso também não existia, né? Então são essas influências, né, que depois foram sendo adensadas pelas norte-americanas, né, pela Bell Hooks, Angela Davis e tal, mas essas já vieram depois, quando a minha o caminho, né, assim, aquilo que eu gostaria de fazer, aquilo que eu fazia, já estava mais ou menos consolidado, não terminado, porque não termina nunca. Sim. Né? Então elas vêm chegando, vêm adensando, mas de fato foram com as brasileiras, né? E as grandes referências que eu tive na vida, né? Minha mãe, né, Carminha, que era uma lutadora, né? Sirene Candanda, né, que era eu era a lindinha da titia, né, da Sirene. Gabriela Cruchet, né, Rita Sabino, Zeneides Barbosa, que eram as amigas da minha mãe, né? Então, que eram as outras mães ali na roda, né? No movimento popular. Então, acho que são as grandes referências, assim, né? E esse desejo, né? E aí, porque a gente, na militância, a gente sempre tem, assim, como interdito, né? Você falar de religião, né? Porque é como se fosse menor. É igual falar de bicho, de proteção animal. É como se fosse uma causa menor, né? E aí eu estou envolvida com as duas. Tanto com os bichos quanto com a religião. Então, é isso, assim, né? Então, desde sempre, eu sempre estive motivada pela construção do reino aqui na Terra, né? Então, por isso que eu uso o anel de Tucum, né? Então, assim, essa é a motivação. E essa motivação ela vai se espalhando nos diversos lugares por onde eu vou passando. E aí, Jeane, você trouxe a Neuza Santos, né? Ela tem essa produção maravilhosa do Tornar-se Negro, né? E a gente tem essa vivência toda, né? A gente vem olhando para a gente mesmo, né? Como negro, mas muitas vezes sem se tornar, né? E aí eu fico pensando, e quero que você traga, né, um pouco para a gente, quando que é essa descoberta sua, né, do ser negra, pensando nesse movimento da Neuza, né, em que ela vai dizer, né, que o tornar-se negro, né, é você entender que esse racismo é estrutural, né, é você não se aliar à democracia racial, né, e trazer essa identidade, essa ancestralidade, né? Então, quando que acontece isso, é claro que isso não é uma coisa pontual, datada, mas assim, o que você lembra, né? Você traz a questão da memória. O que você lembra de eu sou uma mulher negra, né? Como que isso vem para você? Então, é também assim um fato que eu acho que é peculiar, assim, que é a questão, assim, porque eu sempre escutei que eu era negra em casa, sempre, né? Então, assim, eu estudei numa escola de freira, que você também estudou, né? Sim. Que é uma escola tradicional, né? E de Juiz de Fora, e que a maioria das pessoas todo mundo é branco, né? Sim. Todo mundo é branco. Você é a negra da escola. Exatamente, todo mundo é branco, as pessoas têm um poder aquisitivo, né? Enfim, essa coisa toda das escolas confessionais, né? De Juiz de Fora, particulares e tal. Então, a minha mãe e meu pai, eles né, desejavam que eu estivesse naquele espaço, mas tinham uma consciência de que aquele espaço né, ele me traria conflitos. Então, eu tenho uma cena, assim, ela está até na minha dissertação, que é a véspera de quando eu ia começar nessa escola. Eu estava no clube, minha mãe saindo da piscina, né? Minha mãe penteando meu cabelo, fazendo os cachinhos que ela fazia no meu cabelo, e ela falando comigo assim, olha, amanhã você vai começar lá na escola nova, a escola grande, e assim, assado, e tem isso, tem aquilo outro, e tal. As pessoas podem te chamar de preta, de pretinha e tal, não pode chamar de macaca. Se te chamar de macaca, você tem que ir na professora, falar com a professora, e quando você chegar em casa, você tem que falar comigo e com o seu pai, né?
Então, isso lá no final da década de 70, né? Assim, quando... Então, eu sempre escutei que eu era negra e sempre fui como se instrumentalizada para lidar com aquilo. Então, eu costumo dizer assim, que o caminho da escola, né, o caminho de Santa Catarina, eu morava perto, a minha mãe e meu pai faziam aquele caminho, porque eles estavam sempre ali juntos, né? Por que é isso, por que é aquilo outro, porque sempre acompanhando, porque já sabiam que isso ia acontecer, que é uma coisa que mãe branca nenhuma precisa fazer. Né? Sim. Nenhuma mãe branca precisa ficar falando, olha, vai acontecer, alertando, você vai ser né? agredida, você vai ser, né? E tal, assim. Então, isso foi ao longo da vida. Então, ao longo da vida. Então, olha, o seu cabelo é assim, assado. Então, por isso que eu falo que eu nunca tive a experiência de querer ser outra coisa. Eu me lembro da experiência de querer o cabelo balançar. Isso eu lembro. De que o cabelo balançar, isso eu lembro. Mas eu não queria ser branca para o cabelo balançar. Eu queria que o meu cabelo de preta balançasse. Então, Ana, o que acontece curiosamente? À medida em que eu vou chegando, ascendendo em alguns espaços, ascendendo, que é uma bobagem, né? Assim, que bobagem, de que ascensão nós estamos falando, né? Mas à medida em que eu vou chegando em alguns espaços, aí eu vejo o racismo acontecer de forma evidente, direcionada, e me colocando nesse lugar. Você é preta mesmo, e as coisas... E agora não tem seu pai e sua mãe para poder ir na frente falar com a professora. Você com você. Exatamente. Então, eu acho que é esse momento, né? E esse momento acontece muito, assim... Então, por exemplo, quando eu chego na prefeitura, já com esse desejo, né? Gente... Quantos por cento? 80% das crianças da rede pública são pretas, né? Sim. E as pessoas até hoje não falam, né? Então, assim, naquela época, menos ainda, quando eu cheguei há 25 anos atrás. Né? Então, eu já chegava com esse desejo e tinha enormes resistências, né? Assim, dentro da escola. E eu lembro do meu pai falando assim, arruma uma colega. Pelo menos uma, que aí você, junto. Você poder fazer junto. E aí, quando eu chego na União da Betânia, né, a Rita e a Ana Cláudia abraçam totalmente, né, essa questão. E aí eu vou percebendo, assim, então, num determinado momento, dentro da Secretaria de Educação, né, eu percebo que, tipo assim, quando eu era o sujeito da experiência, ali eu era muito bem-vinda, né? Então, era só o sujeito da experiência. Quando eu passei a ser o sujeito também do conhecimento, aí eu me percebi negra. Aí eu me percebi, né, aí não pode muito. Porque a mulher preta cabe num determinado lugar. Mas é interessante esse lugar também de ser a pessoa que fala sobre, porque você vira aquela do assunto. Exato. Ninguém mais ninguém precisa falar, né? Sobre então, o assunto. E tinha muito disso, muito disso. E aí teve um determinado momento também, assim, que totalmente corriqueiro, assim, que foi uma vez eu voltando de viagem com o Marcelo, né, que é a pessoa da minha vida, né, meu grande parceiro, assim, e a gente voltando de viagem, a irmã dele foi buscar a gente na rodoviária. Né, Marcelo é um homem branco, né, a irmã dele, obviamente, branca também. Aí foi buscar a gente na rodoviária. E aí a gente, dentro do carro, vindo assim, ela pegou e falou com ele assim, e mãe, ele é médico, né? E ela falou com ele assim, e amanhã, doutor, você vai atender quem? Os catarrentos ou as pererecas fedidas? E aí, aquele momento ali foi igual a Marilena Chauí fala do mito fundador, sabe? Assim, foi aquele momento ali, porque aí eu sempre soube que eu sou preta, que a minha família é preta, e tinha na minha casa uma coisa assim, que a minha mãe falava muito, olha, você vai sair com as suas amigas da escola, né, e tal, ir para os lugares que ela frequenta, mas você tem que sair com suas primas também, você tem que ir para onde suas primas vão. E tal. E aí, nesse momento, assim, eu vi assim que não, né, assim, é um negócio muito louco, assim, né? Por isso que a psicanálise deve muita gente, né? Porque é um negócio meio esquizofrênico, porque é como se eu não, se naquele momento ali eu tivesse me dado conta, olha, eu sou igual eu sou a perereca fedida. Ela está falando de mim. Sabe? Sou eu, assim. Então, esse momento. E, assim, vários outros, mas outros na medida em que eu acesso determinados espaços. Isso eu acho muito importante. Entendeu? Assim, que essa consciência de como que o racismo te impede vem no momento, na vida adulta, e no momento que eu acesso determinados espaços. Né? Isso é muito evidente para mim. E que vai se ganhando visibilidade Exatamente. também. Né? Exatamente. Porque se você chega, o que eu percebo é isso, porque se você chega e não se reivindica, não tem problema nenhum.
né? Mas se você chega e você se afirma, e a estética também, porque a estética é uma questão política também. Não é só ter cabelo crespo, não é só porque está na moda, né? Eu sempre falo isso com as jovens, né? O cabelo é só a ponta do iceberg. Depois tem um monte de coisa que vem junto. Sim. Né? Então, assim, a estética é política. Então, na medida que você se reivindica, né? A estética preta, né? O lugar preto, a fala preta, o lugar, aí o problema começa. Sim. O nosso amigo de arte aqui comentava agora há pouco sobre a questão do encrespando, né? De uma amiga que se reconheceu nesse momento, né? Sim. Do encrespando. Isso, né? É do Encrespa. É do Encrespa. É do Encrespa. Então, o Encrespa tem um papel importantíssimo, né? No Brasil todo, fora do Brasil até, né? Esses movimentos de afirmação do cabelo crespo. E é isso, porque a partir do cabelo várias outras coisas vão surgindo. E a minha experiência com o cabelo é muito interessante, assim, também, que eu acho assim, peculiar, assim, porque eu parei de usar química há muitos anos atrás. Você lembra desse processo, né? Parei de usar química há muitos anos atrás. E, num determinado momento, eu queria ter um cabelão de rainha de bateria, assim, sabe? Tinha. Assim. Oi? Mas não tinha. Mas não tinha, né? Não tinha, porque o cabelo muito fino, aquela coisa toda. E aí, eu não sei por qual... Foi logo depois que eu perdi minha mãe, eu tive uma queda de cabelo, assim, num lugar só da cabeça. Então, eu ficava, não assentava aquilo. E aí eu fui para o... Como é que chama, gente? O encontro... Fugiu aqui o... de educadores negros, da BPN. Aí fui em encontro da BPN na UERJ. E aí, no momento da assembleia da BPN, eu falei, vou sair daqui que eu vou ficar aqui vendo essas brigadas, não. Aí fui passear. E encontrei uma moça fazendo trança no cabelo. E aí eu parei ali, né, falei com ela, não, trança, não sei o que. Aí foi lá na Central do Brasil, né, ali no Saara ali, né, para poder comprar a fibra, voltou, eu fiquei lá até tarde da noite trançando cabelo, sabe, com ela ali. E depois eu passei, né, a trançar cabelo com ela, que é a Cláudia Thalita do Quilamu, né, lá no Rio. Então eu ia sempre, de 2 em 2 meses eu ia para o Rio, e o salão, o estúdio, né, o Quilamu, era um oásis assim, que se abriu na minha vida. Assim. Por quê? Aqui em Juiz de Fora, eu era esquisita. assim, sabe? Eu era esquisita. Eu era uma voz, né, dentro do campo onde eu estava, né, naquele momento que era educação, totalmente solitária, totalmente sem repercussão nenhuma, e muitas vezes essa coisa, a Giane é radical, a Giane, como se radical fosse um problema, né? A Giane é radical, a Giane briga, a Giane não sei o quê, não sei o que. Então, era doida, né? Que é o lugar onde as mulheres negras que se reivindicam são colocadas, né? A doida, a barraqueira, a encrenqueira, né? Então, eu estava nesse lugar. E quando eu chegava lá no Rio, né? Com a Cláudia Thalita lá no Quilamu, era outro mundo, porque a gente conversava as mesmas coisas, entendia as mesmas coisas, e aquilo que a gente passava, e essas histórias como sim, essa, né, que são vividas, enfim. E que era isso também, né, Ana? Porque aí, na medida que a gente é criada também de um determinado modo, né, eu ali no Maneonório, em Santa Catarina, no João 23 e tal, eu não tinha amigo preto. As sim, pessoas pretas eram as da minha família, que por isso que a minha mãe fazia tanta questão que eu convivesse com elas. Então, essa experiência de trocar, né, aquilo que você está vendo, eu tinha muito pouco, né? Só mesmo com as minhas primas, que a grande maioria são bem mais velhas do que eu, né? E, então, eu tinha 2 primas, né, a Cássia e a Mona Lisa, a Cláudia também, que era um pouco a menos idade, que a gente tinha a possibilidade de trocar alguma coisa. Então, era muito solitário, assim, sabe? Então, quando eu encontro o Quilamu, né, as pessoas que frequentavam o salão, o modo, a questão do cabelo. Então, o cabelo teve esse papel na minha vida nesse sentido, assim, né? Então, eu já vinha muito antes, não querendo química mais no meu cabelo, mas esse encontro com as mulheres, né, que estavam ali naquele espaço foi, assim, um divisor de águas. Reconhecimento, assim. Né? E eu também, né, sou uma mulher preta, mas que vivia em colégios particulares, a gente tem esse corte, né, etário, né, que era uma questão mesmo difícil de se ter, né, pessoas, hoje em dia você tem uma multiplicidade maior, né, e outro dia olhando umas fotos, eu, assim, passei um longo período olhando e realmente não tinha nenhuma pessoa preta nas minhas fotos, né, e eu fico
pensando na questão da infância, né, Jeane? Quando você traz essa coisa, né, que você está solitária e você já está nessa vida adulta, né? Imagina essa vida, então, né, na infância, mas pensando que todo mundo, né, se você encontrar uma pessoa preta, ela vai ter uma história de infância para te contar. Várias histórias, mas sempre tem alguma história. E aí, naquele momento ali, você ainda não tem essa consciência. Você sabe que alguma coisa é diferente. Por isso que é cruel, né? Você sabe que você não é aqueles, né? Mas você está ali entre aqueles. E aí, eu te pergunto isso, né? Que memória que você tem, né, da infância, seja ele de racismo ou de antirracismo, né? Porque a gente também vai ter essas memórias, né, daquele momento também de um acolhimento, né? Mas a gente vai ter essa memória também daquele momento de não entendimento, né? Eu trouxe a questão da Vitória Cruz, né, dizendo isso, né? Que eles a chamam de negra e ela não compreende que aquele valor era pejorativo, né? Só depois que ela vai entender, e nesse movimento ela também passa a se afirmar, né, como pessoa negra. Então, como que isso se deu assim na infância? O que é que você lembra? Um evento que você lembre que foi ou racista ou antirracista que a gente possa compartilhar? Eu acho, Ana Lúcia, assim, eu tenho poucas memórias da infância e acho que isso já é um dado, né? Assim, acho que talvez seja um dado. Eu tenho muito poucas memórias. Eu começo a ter memórias a partir de quase da pré-adolescência, assim, sabe? Então, eu tenho poucas memórias, assim. Mas eu acho que esse momento da minha mãe, né, assim, penteando meu cabelo e me prevenindo, assim, é um momento que está muito vivo na minha cabeça, assim. Eu vejo, assim, eu sou capaz de sentir o cheiro do cloro, assim, da piscina, sabe? Assim, muito legal. Da piscina, assim, e ela fazendo prevenindo, né, assim, e que é uma atitude de cuidado, né? Então, eu acho que é essa coisa, né, das famílias pretas, né, das famílias negras terem essa experiência comum, né? É diferente, por exemplo, das famílias LGBT, né, crianças LGBT, né, adolescentes LGBT, porque é uma experiência diferente, né, assim, da família. Nós, as famílias pretas, as pessoas sabem quando a gente fala, né, de experiências de racismo, elas sabem do que a gente está falando. Né? Então, eu tenho essa cena assim, muito da minha mãe e tenho a cena das coisas que não aconteciam. Né? Então, tipo assim, eu de família, né, de tradição católica, eu nunca coroei a Nossa Senhora lá na capela do Santa Catarina. Nunca, né? Eu sempre era do coro. Né? Agora, tinha uma coisa também que eu acho muito interessante, né, que é uma história que eu queria contar, que ela não é da infância, mas ela remete à infância, que é um dia que uma estagiária, até uma estagiária do Marcelo, de medicina, ela postou na rede social dela uma foto do pátio de Santa Catarina, sabe? E aí eu, nossa, nossa, que saudade e tal, não sei o quê. E repostei a foto e tal, não sei o quê. E aí apareceu muita gente comentando, e aquelas, e tal, não sei o quê. E eu tive no Santa Catarina 3 amigas, e aí, acho que até, nesse ponto, eu fui mais privilegiada que você, que era a Samanta, a Fabiana e a Marinês. A Samanta e a Fabiana, as famílias nossas eram amigas, então a gente até se trata de prima e tal. E a Marinês, que é uma amiga, né, todas as 3 são minhas amigas até hoje, e a Marinês, que estudava mesmo na mesma sala que eu e tal, também, e que também era preta. E aí, quando eu postei essa foto e tal, e ficou aquela coisa toda, a Fabiana e a Marinês me trouxeram, porque eu trazia uma memória de saudade, de afeto, daquele espaço, né, do Santa Catarina. E elas meio que, tipo assim, eu não sei de que você tem saudade. Eu não sei de que você tem saudade. Mandaram real. Assim, E aí, que também que é um outro momento fundante. Porque a Fabiana, né, a gente conversando sobre a foto, aí eu falando com ela assim, mas eu gostava que tinha os aniversários. Teve uma época que todo mundo fazia 15 anos, aí eu ia dançar nos aniversários de 15 anos, não sei o quê. Aí a Fabiana falou comigo, não, mas eu nunca fui convidada. Eu nunca fui convidada para nenhuma dessas festas. E aí aquilo também foi igual a lata de tinta. Foi igual a lata de tinta. Porque eu passei a minha infância e adolescência convivendo com a Fabiana e eu nunca senti falta dela nos lugares.
né? Isso foi muito forte assim, para mim, porque tipo assim, como que o racismo ele engendra de um modo... Porque eu ficava achando que eu fazia parte daquilo. Eu não fazia parte daquilo. Eu fazia parte daquilo, eu estava inserida ali porque eu tinha um capital social que era o Grêmio. Eu era presidente do Grêmio, eu era envolvida lá com o Grêmio, e eu era boa nos esportes. Né? Nessa época eu já era de um time, né? Eu jogava handebol, eu já era de um time. Então eu tinha um capital de troca que a Fabiana não tinha. Então, eu penso isso assim. Então, eu acho que a infância, né, no meio desse monte de gente branca, eu acho que tem o fato de eu ter esses momentos de acolhida na minha família e na militância que a minha mãe tinha, né? Então, eu sempre era acolhida, eu sempre era cuidada, né? E na vivência, no meio do monte de gente branca, no Santa Catarina, no conservatório, nos lugares, na natação, enfim, nos lugares onde eu frequentava, tinha aquela ação ali ostensiva, né, da minha mãe, que esse é o nome, era uma ação ostensiva da minha mãe cuidando para que eu enfrentasse, né, para que eu tivesse possibilidade de enfrentamento. E aí tem uma amiga minha, Elaine, que um dia ela falou, mas como assim ninguém nunca te chamou de macaca? Assim, né? Então, é isso. Então, para mim, essa memória, né, da minha mãe penteando meu cabelo e dizendo o que eu ia encontrar num espaço, né, de maioria de gente branca, e esse momento assim recorrente, né, na minha, né, já adolescência, de ela me instruindo a estar junto com a minha família, né, com as minhas primas. Você também tem que ir nos lugares onde suas primas vão, também é muito recorrente. E da infância, as minhas, que eu acho que é um dado, né, que eu acho que é um dado que depois de 25 anos de análise eu ainda não descobri isso. Mas assim, mas eu sempre tenho lembranças e afetos muito bons assim da infância, né? Sempre dessa coisa do cuidar. Eu sou filha única, né? Sou a neta mais nova da minha avó, então assim, amadíssimo. Então eu acho que tem essa influência. Mas eu não acredito, obviamente, que eu tenha passado pela infância sem experimentar o racismo. Sim. Não tem a menor dúvida disso. Né? A falta da coroação, para mim, era uma dor. Né? Era uma dor eu não poder coroar Nossa Senhora. Mas, assim, é assim mesmo. E tua mãe, né, quando ela faz esse movimento, na realidade, ela está trazendo essas estratégias de enfrentamento ao racismo. Né? Ela vai ali meio que te preparando para você compreender como que você também enfrenta esse movimento. Né? E aí, Jeane, como que você faz esse enfrentamento do racismo, né, agora que você mulher adulta e fez a vida inteira pelo que você está trazendo, mas como você também empodera outras mulheres para que elas façam esse enfrentamento, né? Eu penso assim, Ana Lúcia, que é um compromisso assim que eu tenho mesmo assim com a vida, que é trazer as minhas, né? Então acho que ontem aqui, né, no encontro, né, de prestação de contas do Fernanda Miller, a Úrsula Scavolini, né, ela estava aqui, ela falou assim, eu fico muito feliz, né, com a oportunidade, né, do edital e tal, e aquele lugar preto que é a FUNAL, sabe, eu achei isso assim, porque a FUNAL nunca foi um lugar preto, né? Nunca foi um lugar preto, mas é isso, né, então no momento assim, que a Margarida fez o convite, né, ela não interferiu em nada na composição da minha equipe, e eu levei, né? Então, tipo assim, quem eu puder levar de gente preta, eu vou levar. Obviamente, né? Considerando a competência que as pessoas têm, porque tanto eu quanto as outras pessoas não estão nesses lugares porque são pretas. Né? É também porque são pretas. É porque é preta, porque é competente, porque é gorda, porque é periférica, porque esses olhares são importantes quando a gente está construindo política pública. E aí tem isso, né? Eu acho que as RUTs, né? O Fala Betânia, as Griots da Saúde, as RUTs, o Mutirão da Meninada, sempre foi esse movimento de dividir, de compartilhar as oportunidades, porque eu tenho consciência, sabe, Ana Lúcia? Eu acho que você também deve ter isso, de que as oportunidades para mim foram diferentes, da maioria das meninas, das mulheres pretas. Né? Então, assim, a maioria das mulheres pretas não pôde ter a trajetória que eu tive, né? Então, desse compromisso daquilo que foi me dado, de eu também ter a possibilidade de compartilhar.
com as outras pessoas. Então, é isso, né? É um movimento constante, assim, porque você chega em determinados espaços, né? Então, tem 2 pessoas na minha equipe que estavam na porta da prefeitura esperando uma reunião, e a pessoa, né, a guarda que fica lá, né, a pessoa da guarda municipal que fica lá, foi perguntar para elas 2 vezes o que elas estavam fazendo ali. Sabe? Tipo assim, porque, imagina, 2 mulheres preta retinta, preta parado mesmo, né, sentado na porta da prefeitura, o que vocês estão fazendo aqui? A gente veio para uma reunião numa corrida, né? Que é uma pergunta que não é feita para todo mundo. E aí, quando elas entraram, ela ainda falou com um homem branco, né, que chegou para a reunião, elas entraram, e aí, você é estagiária dele, né? E uma delas é a gerente do departamento, né? Então é isso. E esse movimento, eu sempre falo, né, com a equipe o tempo inteiro, não é simples, né? E aí a gente que está há muito tempo, né, na prefeitura sabe que o racismo institucional existe, né? Então, porque é muito importante a gente falar que o racismo institucional existe, porque agora a gente, né, os brancos descobriram o racismo estrutural, né, coisa que a gente está falando há 200 anos, né, do racismo sistêmico e tal, assim, mas agora eles descobriram. O racismo estrutural sistêmico, né, obviamente que ele existe, e dentro dele tem várias outras formas. E o institucional ele é muito poderoso. Ele é muito poderoso, ele adoece as pessoas, ele afasta as pessoas do trabalho, né? Então, ele é muito importante que a gente fale dele. E aí é isso, eu digo sempre para elas, a gente precisa agir junto, tá? Aquilombar. Né? Precisa aquilombar, porque para enfrentar esses espaços onde nós nunca estivemos, não é fácil. E é uma desconstrução desse racismo estrutural que coloca essa mulher num lugar de subordinação. E sempre. Então, é a estagiária. Sempre. Eu já fui muito confundida com mãe de aluno. Sempre. Mas em situações peculiares, né? Esperando para fazer a inscrição do Bolsa Família, né? Eu era gerente, estava indo lá para conversar com a coordenadora. Isso. Então, você tem esse olhar para você que precisa ser desconstruído, né? Eu acho que é pelos esses movimentos que a gente vai porque esse olhar que dirigem para... A gente também assimila ele, né? Sim, a gente assimila ele. Então, tipo assim, que não é para mim, né? Não é para mim. Então, é um movimento que não é fácil, né? Eu tive experiências, assim, muito dolorosas dentro da prefeitura nesses anos, sabe? Assim, muito de adoecimento mesmo, por conta do racismo e do machismo, que a gente não pode esquecer, né? Institucionais, né? Então, assim, é uma questão que não pode ser deixada de lado, porque a gente descobriu que existe uma estrutura que sustenta a sociedade, né? Existe essa estrutura, mas essa estrutura é sustentada também por pessoas, né? E as pessoas agem de modo a fazerem isso. Então, eu acredito que as RUT, né, esses trabalhos todos, são formas de trazer as pessoas, que as pessoas tenham inventividade, né, para poder enfrentar o racismo. Né, que acho que a gente sempre fez. Esse enfrentamento ele não para. Nunca. Né? E a gente trouxe para o projeto, né, para a nossa logo, né, o Sankofa. Sim. Né? Pensando nesse olhar, né, para o passado, para repensar esse presente e projetar para esse futuro. Exato. Né? E aí, Jeane, você que não para, né, essa mulher múltipla, o que você traz para a gente de projeto de futuro? O que você pensa, né? Quais são os seus projetos para esse enfrentamento do racismo, para a cultura, né? Que é o momento que você ocupa agora, e para a tua vida, né? Então, o meu projeto imediato é fazer uma tatuagem do Sankofa. A minha próxima tatuagem, né, a 9ª tatuagem é do Sankofa. É um negócio assim, esse movimento, né, de estar secretária é um vulco-vulco assim, infinito, né? E a FUNALF é um negócio em que as coisas nunca param de... Já como diz o outro. O tempo inteiro, aquela confusão, então você está aqui, de repente caiu o negócio do teatro, a cortina, a vara, não sei, né? Enfim, coisas de várias naturezas. Então não dá nem muito tempo para pensar assim o após, né? Dentro da FUNALF, a gente tem um desejo muito grande, né, o nosso grande plano, né, eu e minha equipe, é que a gente consiga mudar a mancha da vivência cultural com recursos em Juiz de Fora. Né? Então, quando a gente chegou, tem muito... obviamente, né, a gente fez um diagnóstico com aquilo que era possível fazer. Né? Os recursos eles são distribuídos no entorno da Rio Branco. Né? Então, Jardim Glória, São Mateus, Santa Helena, né? Então, bairros, pessoas que declaram seu endereço no entorno da Rio Branco.
Então, um grande movimento é mudar essa mancha para outros espaços de Juiz de Fora, para outros territórios, com a consciência, né, a gente não tem a menor dúvida disso, que existe produção cultural em todos os lugares de Juiz de Fora. Né? A produção cultural não precisa da Secretaria de Cultura para existir. Ela precisa da Secretaria de Cultura para fomentar, né, para incentivar, mas ela existe. Então, o desejo é esse, né? Que a gente tenha essa cidade que tenha uma cultura, que tenha um acesso, né, à cultura que seja para todo mundo. Então, esse é o grande plano, e aí a gente vai fazendo algumas, né, ajustando os editais, né, então, por quilombagens, né, esse ano a gente, né, aumentou o recurso, enfim, vai fazendo esses ajustes, instituímos as cotas, né, nos editais todos, cotas para pretos, pardos, indígenas, cotas para pessoas transexuais, cotas para idosos e cotas para pessoas com deficiência. Então, pensando que as pessoas precisam produzir. Né? Então, as pessoas falam muito assim, né, quando a gente fala da deficiência. Né? Então, é o teatro acessível, a gente está aqui com uma obra aqui para acessibilidade. Né? O palco não é acessível e tal. A gente está fazendo essa obra para acessibilidade. Mas não é só para a pessoa assistir, é para a pessoa produzir e fazer, o artista deficiente. Né? Então, isso é uma coisa que a gente tem como meta, assim. E na vida pessoal, Ana Lúcia, eu vou te falar que o meu plano mesmo assim, é eu ter possibilidade de ter, assim, sabe, de fazer as coisas que eu quero. Assim, eu não tenho nada assim, a acrescentar muito daquilo que eu já vivo. Hoje, numa correria maior do que o normal, mas eu quero ficar com meus gatos, com meus cachorros, sabe? Assim, dar uma vida boa para eles, estar com meu pai, sabe, assim, com a minha família é uma família muito festeira, muito que chega muito junto, assim, então, né, o tanto que eu puder estar e puder oferecer, assim, e ter cada vez mais essa possibilidade. As RUTs, né, eu acho que as RUTs têm uma potência, né, ali, com essa questão da gente produzir, fazer, criar, né, a partir da nossa experiência de ser mulher negra. Então, acho que é isso, assim, né? Fora ganhar na Mega Sena, acho que o meu plano é... Enquanto não vem? Enquanto não vem, acho que é isso, assim, sabe? É permanecer fazendo essas coisas que... Porque isso também é uma coisa que eu tenho na vida, acho que a psicanálise também me ajuda muito nisso, a espiritualidade, que é o fazer agora, né? Eu sou feliz aqui agora, né? Assim, eu não vou ficar esperando a hora que eu... né? A hora que eu fizer a reforma na minha casa, eu vou ser feliz. A hora que eu... Né? Então, é agora. Então, assim, eu me considero uma pessoa plena, né? Assim, e realizada. E realizada. Então, é permanecer nesse... Se puder ter mais dinheiro, eu fico muito feliz. Eu estou querendo Pix. Estou querendo Pix. Se puder ter mais dinheiro, eu fico mais feliz. Mas seguir fazendo aquilo que eu acredito, né? Querendo construir o reino aqui na Terra e fazendo, né, o enfrentamento sem medo nenhum, porque eu já nasci alforriada. Amém. Jeane, a gente vai te agradecer muito, né, de você compartilhar com a gente. Eu acho que as pessoas, as espectadoras, né, as ouvintes, as mulheres, as pretas e as não pretas, né, que nos ouvirem, vão ter um aprendizado muito grande, né, um conhecimento dessa pessoa pessoal, né, que é você, e também desse caminho que você trilha, né, profissionalmente, culturalmente. Eu agradeço muito, agradeço a equipe que participou, né, que construiu isso aqui para a gente estar nesse ambiente gostoso, batendo esse papo, e negras somos. Negras né? somos. Negras somos. Eu agradeço muito, fico muito honrada, né, de estar aqui com vocês nesse projeto, né, fico feliz de ver que o Quilombagens, né, tem frutos muito bacanas, né, para a vida das pessoas, que interferem na vida das pessoas. Acho que é essa que é o grande plano mesmo, o grande objetivo. E penso que é isso, gente. Assim, se fosse para, né, falar, vou deixar uma mensagem aqui para quem está ouvindo a gente, principalmente as mulheres pretas, as mulheres gordas, Ia né, pedir. as mulheres... Oi? Ia pedir. As mulheres gordas e tal. A gente aquilombar, sabe? Porque esse processo todo de afirmação da identidade, do lugar, das corpas, tudo, não tem como ser feito sozinho. Se a gente tenta fazer isso sozinho, a gente é limado, aniquilado, porque o racismo é muito poderoso nesse sentido. Mas a gente é muito mais poderosa quando a gente está junta, né? Então,
procure, né, forme grupos, junte-se com outras mulheres pretas, né, dividam experiências e vamos seguir sim, fazendo a diferença e enfrentando, né, todas essas formas de opressão. Muito obrigada. Se você quiser compartilhar o seu endereço de Instagram para as pessoas te seguirem, verem, né, o que você está aprontando, da Funalfa também. Então, o da Funalfa é @Funalfa Cultura, tanto no Facebook quanto no Instagram, e o meu Instagram é @Genelisa, né? Tá lá as coisinhas que a gente vai fazendo. E aí eu deixo um axé para todo mundo aí. O Butu. O Butu. Obrigada, gente. Negra. 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 Negra.